you no more. You never seem to call me lately, but I don't think she knew me at all. Olá amigos, tudo bem? Beleza? Mas agora nós vamos para a nossa terceira e última aula da origem da filosofia, tá bom? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os principais filósofos que marcaram a história da filosofia. Bom, nós vimos sobre a origem da filosofia, que a filosofia é a arte do saber. Nós vimos sobre os filósofos pré-socráticos, né, e falamos um pouquinho sobre cada um deles. Falamos sobre metafísica, sobre a cosmologia, sobre o que é o devenir. Na verdade, falamos sobre os filósofos sofistas, né? E agora nós vamos falar de Sócrates e também de Platão, Aristóteles e os demais filósofos, aqueles que mais marcaram, tá bom? Bom, vamos começar com Sócrates. Sócrates é esse cara simpático que vocês estão vendo aí. Bom, essa imagem eu peguei, obviamente, da internet, né? Não tem imagens relacionadas a Sócrates, assim, fotos dele, né? Muito antigo, na verdade. Ele viveu aproximadamente no século VI a.C. E, infelizmente, ele não escreveu nada. As suas ideias foram conhecidas por causa de Platão, que foi o seu principal discípulo. Não apenas por ele, né, mas ele foi um dos que mais escreveu, né? Sócrates, ele vivia junto com os sofistas, só que ele não se considerava um sofista. Muito pelo contrário, né? Ele geralmente discordava muito dos sofistas, né? Ele também se opunha muito aos poderosos da sua época, os nobres da época, a classe política. Por quê, pessoal? Porque ele falava que os poderosos da época manipulavam as pessoas em nome de Deus com a intenção de corromper os jovens. E Sócrates ele tinha um método de investigação, métodos de sabedoria que era muito próprio dele, né? Esse método de investigação dele partia da ironia, ou seja, a arte de fazer pergunta. A ironia, segundo o método socrático, não era uma figura de linguagem, né? E até chegar na maiêutica, ou seja, o ato de você parir o conhecimento, entendeu? De acordo com Sócrates, o ato de conhecer, o ato de você receber a sabedoria exige muito esforço. Um esforço tão grande, tão tremendo, que é considerado a dor do parto. Outra questão também relacionada a Sócrates, muito interessante, né, que o princípio da sabedoria é a base da ignorância. Então a pessoa só pode ser considerada sábia a partir do momento que ela sabe que ela ainda precisa aprender muita coisa. Então a sua máxima sei que nada sei, ou seja, a consciência da própria ignorância é o princípio da sabedoria socrática, a base que Sócrates para a filosofia, entendeu? Sócrates ele ensinava os seus discípulos com muitas perguntas. Ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. E ele era muito inteligente nesse contexto. Suas perguntas eram hábeis, eram seguras e persuadia os seus discípulos a conhecer a si mesmo e aos outros, né? Sócrates acreditava no mundo espiritual e contrariava o relativismo sofista, que era uma ótica de ocasião, né? Os sofistas eles acreditavam, eles manipulavam a verdade, né? E Sócrates ele criticava muito isso, né? Ele afirmava que a vida humana devia ser vivida em obediência, mesmo que isso exija grande sacrifício nesse mundo. Ninguém pode ser feliz plenamente, segundo Sócrates. Pessoal, vamos falar agora de Platão. Platão é uma figura bastante enigmática, muito estudada na filosofia, deixou dezenas de obras, de materiais, né? Ele nasceu em Atenas, provavelmente na data que está mostrando no slide, na verdade, entre 428 e 347, ou seja, no século V a.C., né, na Grécia Antiga. É considerado por muitos o principal pensador grego.
Alguns acreditam em Sócrates, outros em Aristóteles, não é verdade? Mas Platão ele é muito estudado, não é verdade? E a sua principal ideia se baseia na diferença do mundo entre as coisas sensíveis, ou seja, o mundo das ideias, o mundo das inteligências, e as coisas visíveis, ou seja, o mundo dos seres vivos, o mundo da matéria. O principal pensamento e o mais conhecido de Platão é o mito da caverna, né? No mito da caverna, ele imaginava uma caverna cheia de pessoas acorrentadas desde a infância, de maneira que não pudesse ver a sua entrada, mas apenas o seu fundo, onde são projetadas as sombras do que há lá fora. A sombra projetada numa caverna retrata o abismo entre o real e o ilusório. O mito da caverna também, pessoal, ele podia ser retratado para a nossa realidade do dia a dia. Ou seja, a caverna representa o mundo em que nós vivemos, é verdade, e o restante do mundo, aquele mundo que é desconhecido para nós. Ocasionalmente, algumas pessoas, de acordo com o mito da caverna, se desvencilhavam dessas correntes e conseguia encontrar o que havia lá fora, mesmo sendo perturbada pela luz do sol, entendeu? Mas acabava vendo a beleza que tinha lá fora. E quando voltava para contar para aquelas pessoas que estavam presas, eles não acreditavam. Então, parafraseando para o nosso dia, existe uma realidade perturbadora e muito bonita, muito inimaginável fora do mundo que nós estamos acostumados. Tá? É muito interessante essa teoria, porque ela retrata bem a ascensão de algumas pessoas do mundo atual. É verdade? Hoje em dia, muitos filósofos acabam comentando, explicando a ascensão de muitas pessoas que conseguiram sair da pobreza e ficar ricos, ou então conseguiram os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas de vida, né, com base na teoria, nessa história do mito da caverna, né? Bom, como eu já comentei, essa parábola ela coloca duas principais formas de conhecimento: o sensível e o intelectual. Gente, esse aqui é o olhar filosófico, muito bacana, né? Eu vou ler para vocês bem devagarzinho. Eu gosto muito de ler isso em sala de aula, tá? Esse olhar filosófico representa a máxima platônica. Vamos lá, tentem ver comigo pelo menos com os olhos, não é verdade? O filósofo vê as coisas, mas enxerga as maravilhas. Vê o homem, mas enxerga o Criador. Vê os pés, mas enxerga o caminho. Vê as pernas, mas enxerga a força. Vê o joelho, mas enxerga a devoção. Vê o quadril, mas enxerga a pureza. Vê o peito, mas enxerga a coragem. Vê os lábios, mas enxerga as palavras. Vê os olhos, mas enxerga a alma. Vê o coração, mas enxerga o sentimento. Vê a mente, mas enxerga o saber. Bacana, né, esse poema que é atribuído a Platão. Com base nessa ideia, né, eu não vou ler o texto que está no slide, tá? Mas você pode pausar o vídeo para ler, né? São retratos de trechos retirados da internet, tá? Essa ideia do olhar filosófico atribuído a Platão, né, gerou durante um bom tempo, somente nos meios de comunicação, nas novelas, nos filmes, né, uma expressão muito interessante que é o amor platônico. O amor platônico, entendeu? Ele é tido muitas vezes como um amor impossível. Ou, às vezes, é colocado como uma relação apenas afetuosa, entendeu? Aquela relação que é apenas o bem-querer, que é apenas a amizade pura, entendeu? Só que de acordo com Platão, né, não tem como você amar uma pessoa, entendeu? Essa pessoa ser o seu objeto de devoção, o seu objeto de prazer, se você não tem capacidade para amar a si próprio, entendeu? Então Platão ele procura unir as três formas de amor conhecidos, né? O eros, que é o prazer através da carne, né? O ágape, que é o amor fraternal, né? E o philos, que é o amor pela amizade, né? Então, para Platão, o amor era algo essencialmente puro e desprovido de paixões, né? De acordo com Platão, na verdade, de acordo com a visão
de Platão sobre o amor, as paixões elas são efêmeras, elas são falsas, elas são passageiras, entendeu? Algumas pessoas se detêm muito às paixões, é o caso das bebidas alcoólicas, é o caso do prazer da carne, né, das mulheres, do sexo, enfim, né? Mas para Platão o amor vai muito além disso, não é verdade? De acordo com Platão, vamos falar agora sobre o conhecimento, né? O conhecimento ele é adquirido pela luta dialética, ou seja, pela arte do diálogo, né? Onde a mente é conduzida do mundo sensível, o mundo da emoção, o mundo do sentimento, entendeu? Para uma instituição intelectual, o debate das ideias, do mundo inteligível. Então, quando você consegue unir as emoções com a razão, ou seja, a razão, a emoção, entendeu? Você consegue unir os dois, você tem um mundo inteligível. A existência de dois mundos nessa concepção é chamado de dualismo platônico. É necessário, então, você encarar de frente essas duas formas de mundo. O emotivo e o intelectual. Entendeu? Esse conhecimento só é encontrado acima do ilusório mundo sensível, o mundo das ideias, das essências imutáveis, que o homem atinge pela contemplação e a depuração dos enganos e sentidos. Então, Platão ele fala que não tem como você entender o mundo sem compreender o lado emotivo, né? E também o lado intelectual. Então, a junção dessas duas formas, né, gera o mundo inteligível de Platão. Ok, pessoal, agora nós vamos estudar sobre Aristóteles, né? Aristóteles também conhecido como o pai da política. Segundo a teoria de Aristóteles, conhecida como eudaimonel, ou seja, ter êxito, todas as atividades humanas aspiram a um bem comum ou a algum bem, sendo que o maior de todos os bens é a felicidade, tá? Para Aristóteles, a felicidade não se encontra nos prazeres nem nas riquezas, mas na atividade racional. Pensar, no seu entender, é a principal característica humana, e a felicidade consiste na atividade da alma segundo a razão. Para Aristóteles, existe sempre aquela meta a ser alcançada. Essa meta representa a felicidade. Por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo em sala de aula, né? Se a minha meta de vida, né, é ter uma casa para que eu possa viver bem, que eu possa ter uma família, filhos saudáveis, um bom emprego e ter uma vida modesta, né? E eu consigo tudo isso, eu sou uma pessoa feliz. Se a minha meta, entendeu? Eu nasci pobre, e a minha meta é ser um grande milionário, né? Ser um grande empresário, e eu consigo isso, eu sou uma pessoa feliz, entendeu? Então, não está no fato de ser rico, não é isso. Ser rico, muitas vezes, pode ser a condição, mas não pode ser o essencial, segundo Aristóteles, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento de acordo com a visão de Aristóteles, né? Aristóteles tomou a problemática do conhecimento, afirmando a ciência como conhecimento verdadeiro. Então, a base para Aristóteles é a ciência, aquilo que pode ser provado, né? Aquilo que pode ser estabelecido através das causas, aquilo que pode ser capaz de superar os enganos da opinião e compreender a natureza da vida, não é verdade? Tudo aquilo que você pode criticar, entendeu? E ao mesmo tempo provar que está certo ou que está errado. Isso que é o mundo da ciência, de acordo com a visão de Aristóteles. Ele criticou o mundo separado das ideias de Platão, afirmando ser amigo de Platão, mas mais amigo da verdade. Então, para Aristóteles, né, não existe esse negócio de você separar a razão e a emoção. Muito pelo contrário, você consegue unir os dois, entendeu? Não existe esse mundo separado. Você consegue unir a emoção e a razão no mesmo mundo. Aristóteles criou ainda a lógica como instrumento do conhecimento em qualquer campo do saber. Independente se a área é humana, se a área é física, se a área é matemática, enfim, em todas as áreas do conhecimento filosófico, entendeu? Em todas as áreas do conhecimento científico, a lógica pode ser utilizada e deve ser utilizada como instrumento de conhecimento, tá?
A sua filosofia captou a realidade de um modo unitário, contrariando, né, o dualismo de Platão. Ele preocupou-se em encontrar as causas últimas, o princípio único e transcendente de tudo aquilo que é finito e imutável. Ele se preocupou em encontrar as causas do mundo que se tem um fim e que pode ser transcendente, que pode mudar o tempo todo. Cara, essa é a parte que eu mais gosto da teoria de Aristóteles, né? Faz com que eu reflita bastante sobre muitas lições de autoestima que a gente acaba ouvindo, né, nesses muitos entusiastas, não é verdade? É a ideia de potência e de ato. O ato, ele sempre gera uma potência, entendeu? Que por consequência pode vir a se tornar novamente um ato. Eu peguei aqui o exemplo de uma goiaba, um fruto. Se vocês observarem, vocês vão perceber que na parte central desse fruto tem sementes, entendeu? E peguei também o exemplo da goiabeira, que é a árvore que gera esse fruto, que é a goiaba. Então, toda semente de goiaba é uma árvore em potencial. Mas para ela chegar a ser um ato, que seria a árvore propriamente dita, ela precisa ser o quê? Cultivada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser regada, entendeu? Então, parafraseando, trazendo para os nossos dias, né? Para a nossa realidade. Todas as pessoas têm potencialidades, desde que elas tenham acesso à instrução, ao conhecimento, às boas escolas, à ciência técnica, enfim, né? Ao meio técnico, científico, informacional, e aproveitar tudo isso. Ele não precisa que outras venham de fora, não precisa de um dualismo, entendeu? A própria pessoa pode gerar toda essa potência dentro dela, e ela pode vir a ser o ato, entendeu? Então a goiabeira, no caso, representa o ato, né? A goiaba representa a potência, que gera as potencialidades para se transformar em ato novamente. Bacana, não é mesmo? Pessoal, agora nós vamos falar da patrística e também de alguns filósofos medievais, né, que está no nosso material de estudo, que é interessante, foram muito importantes, né, para o estudo da filosofia. Então, a patrística é o conjunto de obras dos escritores cristãos do 2º até o 8º século, né? O nome patrística se deve ao fato de esses escritores serem chamados de os pais da igreja, né? Os pais do cristianismo. Durante muito tempo, a Igreja Católica ela segurou parte do conhecimento do mundo nos seus mosteiros, né? Isso gerou, inclusive, grandes faculdades pelo mundo. Vamos falar de Agostinho, né? Agostinho foi dos séculos 4 e 5 depois de Cristo, né? Entre 354 a 430 aproximadamente, na verdade. Foi o maior filósofo teólogo cristão do primeiro milênio, né? Ele foi um santo católico, né? É conhecido como Santo Agostinho. Escreveu muitas obras, foi um filósofo exemplar, né? E dentre as suas maiores obras estão as obras Confissões e A Cidade de Deus, né? E o que ele mais refletia, o que ele mais escrevia, eram temas voltados sobre a origem do mal. De acordo com ele, ele não via muita contradição entre filosofia e cristianismo. Inclusive, ele chegou a pensar que Platão conhecia o Antigo Testamento ou que tivera tido alguma inspiração divina, porque as ideias de Platão eram muito voltadas para as nossas ideias cristãs, não é verdade? As nossas ideias religiosas. Eu sou cristão, sou católico, né? E as ideias propagadas na Bíblia é muito parecida com a forma como Platão ensinava, não é verdade? Antes de ser um filósofo, estudioso, padre e bispo católico, não é verdade? Ele teve muitas experiências como um dissoluto pagão. Ele conheceu o mundo de perto, entendeu? Ele foi um boêmio, ele ficou na noite, a mãe dele, né? Santa Mônica, ficou muito tempo rezando, lutando pela conversão dele, né? Ele personalizou as ideias de Platão, atribuindo-as a Deus. Então, de acordo com ele, foi Deus quem estimulava os pensamentos de Platão. De acordo com Santo Agostinho, ele defendia
a luz da revelação divina como uma espécie de lente necessária para o conhecimento, tanto espiritual como filosófico. Bacana, porque a forma como Agostinho pensava, entendeu? Partia da ideia teológica de que o conhecimento vinha de Deus. Eu também acredito muito nisso, né? Tudo o que o nosso conhecimento filosófico, o nosso conhecimento espiritual, as nossas relações sociais, né? Ela tem uma forte influência no conhecimento que nós temos sobre nós mesmos. E esse conhecimento sobre nós mesmos, entendeu? Ele parte do conhecimento de Deus, entendeu? O conhecimento que nós temos de Deus e o que Ele quer para a nossa vida. Bacana isso, né? Então, essa ideia de Agostinho sobre a filosofia, unia a filosofia à religião cristã. Uma coisa interessante também são as visões de Agostinho sobre a criação do mundo, né? Ele considerava o mundo como caído e defendeu o conceito bíblico de criação, né? Já que era uma época assim, em que boa parte dos conhecimentos filosóficos tinham vindo dos gregos, né? E eles partiam daquela ideia que o mundo sempre existiu, né? Aquela ideia politeísta dos muitos deuses, das lutas entre os deuses gregos e os titãs, tal, né? Já Agostinho, ele acreditava que o Deus, nosso Deus cristão, ele que havia feito o mundo, ele que e todas as coisas transcendiam de acordo com a vontade de Deus, né? No olhar dele, esse mundo era inerentemente bom, só que não imutavelmente bom, né? As coisas ruins poderiam acontecer de acordo com o mau uso da liberdade, tá? O mau uso que o homem fazia da liberdade poderia levar o mal ao mundo. Então, segundo a visão de Agostinho, o mal nada mais é que a negação do bem. O mal só existe para se opor ao bem. Ou seja, a sua própria existência e manifestação nada mais é que a negação do bem. Bom, também é um filósofo dessa época, né, da época medieval, né, Pelágio, também entre os séculos 4 e 5, né, entre 350 a 423, né, essas datas são aproximadas, eu já comentei, as fontes são bastante confusas, não tem documentos que retratam certinho o tempo em que ele nasceu e tal, não é verdade? Pelágio, ele condenava o ponto de vista de Agostinho e sustentava que o ser humano poderia e deveria ter uma vida sem pecado, se baseando apenas nos seus dons naturais. Então, ele repudiava o contexto da igreja, entendeu? Ele repudiava o conceito de que o homem tinha que ficar atrelado a doutrinas pré-estabelecidas. Ele defendia o contexto do livre-arbítrio, né? E que o homem ele poderia muito bem viver sem pecado e apenas com as coisas boas, com seus dons naturais que eram puramente bons. Ele foi condenado pela igreja, na época, pela igreja católica, pelo concílio de Éfeso, em 431. Alguns livros nas quais eu pesquisei, inclusive o nosso material interativo, né, chega a comentar que, e também na fonte da internet, né, na Wikipédia, né, chega a comentar que essa condenação de Pelágio foi após a sua morte. Ok? Interessante esse novo texto, né, senão eu ia acabar esquecendo, né? O Pelágio ele também foi um monge, né? Ele foi padre, ele foi bispo da Igreja Católica, né? Ele vagou por boa parte da África do Norte, ele peregrinou por boa parte da Ásia e também da Europa, né? Pregando, estudando o Evangelho, né? Então, as ideias dele eram baseadas no conhecimento da própria Bíblia. Então, ele conhecia muito a Bíblia. Ele batia de frente com os representantes da igreja na época, né? As suas ideias sobre o livre-arbítrio chocou a igreja da época, que acabou condenando ele como herege. Vamos falar agora de algo mais, um filósofo um pouco mais moderno, né? Tomás de Aquino, também santo da Igreja Católica e considerado doutor da Igreja, né? Foi um importante teólogo e também filósofo, foi padre, foi bispo do século XIII, foi declarado santo pelo Papa João Paulo 22, né, em 18 de julho de 1323,
né, é considerado um dos principais representantes da escolástica, né, linha filosófica medieval da base cristã. Foi o fundador da escola tomista de filosofia e teologia. Tá? Eu coloquei algumas frases relacionadas a Tomás de Aquino. Ele é um dos filósofos mais estudados, né? Filósofos cristãos mais estudados. É interessante, porque pelo fato de ser católico, tanto ele como Agostinho, né? Eles são estudados por todas as religiões e também pela filosofia e também pelas ciências. Tá? Coloquei algumas frases interessantes que são atribuídas a ele. O primeiro degrau para a sabedoria é a humildade. Tenho medo do homem de um só livro. Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Então, as bases filosóficas de Tomás de Aquino é muito baseado na sabedoria e na sua inclusão da filosofia com a teologia, principalmente com as bases do cristianismo. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Encerro a nossa parte 3, a nossa última aula sobre a origem da filosofia, encerrando agora com os filósofos medievais. Começamos em Sócrates, partindo pelo seu discípulo Platão, Aristóteles, que foi discípulo e amigo de Platão, até chegar nos filósofos medievais. Tá? Nosso material pede que a gente fale muito de Jesus, do Messias e tal. Nós sabemos que Jesus foi o maior filósofo, o maior psicólogo, o maior professor de toda a história. Isso é fato. Entendeu? Mas o nosso foco não é tendenciar para a religião cristã, muito pelo contrário. Né? Nós também respeitamos aquelas pessoas que se autodeclaram agnósticas ou ateias. Né? Mas, de qualquer forma, em sala de aula, eu vou comentar mais sobre a questão de Jesus. Tá? Eu sou cristão, acredito, né? Obviamente, né? Mas não quero induzir. Estou à disposição, tá? Para vocês. Espero que vocês curtam a aula, deem um like, se inscrevam no meu canal. Vocês podem estar procurando as minhas demais aulas no meu blog ou no meu canal no YouTube. Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Ok?